Por exemplo, no álcool, existe uma demência chamada uma demência de Korsakoff, que a pessoa fica com um processo parecido com o de Alzheimer, por deficiência de tiamina, que é uma vitamina relacionada aí ao uso do álcool. Então a gente tem quatro padrões. O álcool, que é teoricamente o mais consumido. Pessoal, o álcool ele tem 3 funções, porque ele atua exatamente no mesmo receptor dos calmantes. Então vamos lá, primeira taça de vinho, ele tem uma função no receptor chamado GABA, ansiolítica. Então os fluxos de pensamento negativo diminuem, você começa a ficar mais animado. Foi lá para a segunda taça, ele atua no receptor na função de relaxamento muscular. Então você deita na cadeira, você começa a falar empastado. Botou mais uma taça, encostou na função que dá sono. Então você começa a ficar com sono. Só que é um sono o quê, pastor? Que você inicia o sono, mas ele é um sono fragmentado. Ou seja, você desperta várias vezes, tem sonhos vívidos. E, teoricamente, é uma substância que ela é tóxica para o organismo. Então o corpo quer tirar aquilo o mais rápido possível. Então todo mundo que fez uso de álcool ontem, durante a madrugada, o fígado tentou tirar o mais rápido possível a substância. Quando acorda de manhã, o receptor que chama GABA percebe que saiu essa substância. Então, porque ela sai rápido. Quando ele percebe, ele hiperativa. Faz o quê? O contrário. O contrário do que ele fez na hora que ele estava usando. Então, quimicamente, você vai acordar angustiado, irritado, aquela sensação, será que eu fiz alguma coisa errada? Isso já cria uma memória afetiva do quê? É só você usar o álcool de novo que essa sensação, teoricamente, cessa. Então esse é um dos mecanismos envolvidos com potencial de dependência. Lembra que nas primeiras vezes que a gente veio aqui, a gente traduziu o termo transtorno, diferente de doença nas outras áreas de medicina, por não conhecermos exatamente a causa. Então o fator genético, ele está estudado, onde em média você tem 4 vezes mais chances do seu filho, né, da sua filha ter a possibilidade de ter essa dependência. Então não são todos, tem os fenômenos pessoais, a sua parte de relacionamento ambiental, mas realmente sim. Então isso já é um fator de risco para você, jovem, que tem um familiar de primeiro grau com a dependência, teoricamente evitar entrar em contato com essa substância. Vale a pena ressaltar aqui que a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela não coloca, pastor, como um estímulo a você tomar 1 ou 2 doses, como é pregado. Por ser uma substância lícita, ela tem que se posicionar. Ou seja, o que é aceitável? Aceitável é diferente de ser recomendável. Aceitável, entende-se que o homem, 2 doses diárias, a mulher, 1 dose diária. O que é considerado uma dose? 14 gramas de álcool. Traduzindo, uma lata de cerveja de 330 ml, ou uma taça de vinho de 110 ml, ou um destilado de 40 ml. Então, 2 doses por dia no homem, 1 dose na mulher. Repito, não é aconselhável, não é para você falar assim, mas posso fazer porque entende que pode fazer 1 dose ou 2 doses se for uma mulher. Não, é que já que é liberado, como ela se posicionou, e os mitos que falam assim, mas e os benefícios de poder usar? Porque no álcool existem antioxidantes, flavonoides, enfim, que na teoria eles têm uma proteção cardiológica, mas tem diversos outros malefícios. Primeiro, a própria questão química que eu falei agora cedo. Segundo, aumenta as chances de cirrose, de AVC, de hipertensão. Então, na verdade, não é para você ir atrás disso. Porém, essas doses elas tendem a ir crescendo, né? E o álcool, o principal que eu falei da intoxicação aguda, existe um termo que chama beber pesado episódico. O que é isso? Em 24 horas, se o homem beber 5 doses ou mais dessas que eu citei, ou a mulher 4 doses ou mais, ele tem um padrão que antigamente chamava de um padrão abusivo, mas chama o beber pesado episódico, que é o pior deles. Pior, inclusive, do que a bebida regular, porque esse é o que está mais associado a risco de acidente, a lesão, a suicídio, a homicídio. E isso é algo que quando as pesquisas perguntam, mas você acha que você faz um uso excessivo abusivo? 75% dos que fazem dizem que não, que eles entendem que isso é um moderado. Então, ou seja, você nem sabe qual é a quantidade, entre aspas, que faz você já ter a indicação de um tratamento médico ou não. Então, a gente está aqui justamente para trazer as informações. Olha isso. E até porque também, doutor Herbin, por muito tempo ficou falando, não, tomar 1 dose por dia é bom
pro coração. Isso já foi falado e agora com muito mais ênfase nesse sentido, né, doutor? Exatamente. A gente não pode escolher na vida a opção de menor sofrimento se a gente pode escolher a opção de não sofrimento. Então, se eu posso optar em não entrar em contato, ótimo. Por exemplo, me dá um exemplo em relação a menor sofrimento? Por exemplo, insônia. A insônia é a pior situação que pode ocorrer mediante você tomar um remédio para insônia. Então, você pode ter uma insônia meramente genética, uma primária. O que é pior? Você tem insônia ou você tomar um remédio para insônia? Você tem insônia, aumenta as chances de hipertensão, acidente no outro dia. Aí é uma situação de menos pior, apareceu. Agora, se você já tem fator de risco, se você tem outras áreas que você tem impulso na vida, para compra, para jogo, você deve evitar o contato, porque a chance de você começar a desempenhar a dependência química passa a ser grande, então você tem escolha nisso na hora de iniciar.